E deu o Cruzeiro no Clássico Mineiro pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro ganha do Atlético Mineiro por 2-0 na Arena MRV e está na classificação relativamente bem encaminhada. Depois da vinheta, a gente conversa um pouquinho mais sobre o jogo. E aí, gurizada? Tudo bem com os senhores? Cara, eu acho que 50% de Minas nesse momento deve estar bem puta da cara, tirando a cabeça de meia dúzia. E a outra parte de Minas deve estar sorrindo à toa, né? Deve estar feliz pra caralho da outra parte de Minas Gerais. Meu Jesus amado, cara. Que grande vitória do Cruzeiro, cara. Grande vitória do Cruzeiro. Não acho a partida espetacular do Cruzeiro. Acho que tem seus méritos, mas não foi a partida melhor partida do Cruzeiro do ano, acho que passa longe disso. Mas foi uma bela partida, uma belíssima vitória num clássico, Copa do Brasil, pô, jogão grande. O Cruzeiro consegue essa boa vitória. Vamos tentar aqui desenhar mais ou menos o que foi o jogo. Um primeiro tempo que o torcedor do Galo não vai gostar de ouvir, mas um Galo que não foi mal no primeiro tempo, cara. Eu gostei do Atlético no primeiro tempo, um Atlético que, de novo, como eu já expliquei aqui em diversos vídeos, um Galo que se propõe nesses encaixes individuais, são encaixes muito óbvios. O Arana no Christian, pra mim, era um dos mais difíceis, porque o Christian vem muito pra dentro, né? E então ele arrastava o Arana pra dentro, e o Coelho era muito obrigado a acompanhar o William, porque o William, quando era liberado, porque o Arana era arrastado pra dentro, o Coelho era obrigado a acompanhar muito o William, né? Até o final, porque senão o William ia ter o corredor sozinho, pelo encaixe. O Coelho era responsável pelo William. E aí a gente tinha o Franco acompanhando o Matheus baixava o Franco sempre perto ali, vigiando. Natanael no Wanderson, tu tinha o Alexander no Romero, o Dudu no Kaique, o Kaique inclusive eu achei até que poderia ser melhor explorado, que o Dudu não voltava tanto assim, o Dudu tem alguns problemas de composição que ele não volta tanto, eu achei que esse lado esquerdo do Cruzeiro com o Dudu e com o Kaique poderia ter sido melhor explorado. Não achei que foi tão bem explorado assim, achei que essa dinâmica com o Kaique poderia ajudar o Galo, principalmente, o Cruzeiro, principalmente porque o Dudu tem alguns problemas de composição, assim, eu não tenho alguns momentos o Dudu não acompanhando até o fim o Kaique. E o primeiro tempo é bom do Galo nisso, tá? O Galo consegue combater bem o Cruzeiro, inibe o Cruzeiro e o Galo consegue ter posse e incomodar de certa maneira o Cruzeiro. Consegue ele ter posse, consegue tirar os espaços e os contra-ataques do Cruzeiro, que era o que o Cruzeiro queria. O Cruzeiro ama essas transições. O Galo também gosta, mas o Cruzeiro é apaixonado. O Cruzeiro, pra mim, é o time que melhor consegue jogar em transição. A partir disso, a partir daí, o segundo tempo é pior do Galo. Se não é bem pior do Galo, eu acho que muito também, cara, é uma questão de momento. O momento do Galo é bem ruim. Né? O Galo não viu uma boa temporada, o Galo não se achou até agora na temporada. Né? Isso é uma constante, o Atlético não consegue engrenar 4, 5 jogos bons. Hoje não consegue fazer um jogo bom. Um jogo de 45 minutos bom, 90 minutos bom. E tu toma um gol muito cedo, com 13 minutos, eu acho, 3, 4 minutos. O o Galo toma o gol do Fabrício Bruno, uma bola que ele vem carregando meio livre e aí dentro dos encaixes. O problema de ter o Hulk encaixado nos zagueiros é isso, ele não vai pressionar. E quando a bola chega no Fabrício, ele tem liberdade para conduzir, porque todo mundo meio encaixado. E aí demora alguém a saltar no Fabrício, o Fabrício consegue carregar até um certo ponto. E também tem a sorte aí de momento, de tudo, que ele chuta a bola toda errada e ela entra no gol. Ele não chuta bem, mas ela entra no gol. E aí, tipo assim, também tem o fator sorte do Cruzeiro, que vive um momento extremamente iluminado, e o azar do Galo, que vive um momento muito ruim. Né? Então eu acho que até nisso o Cruzeiro dá sorte nesse momento e o Galo não tá se achando que tem azar. Dali, eu acho que o Cruzeiro fica muito mais confortável no jogo, se sente muito mais confortável, e o mundo cai nas costas do Atlético, porque tá jogando a favor, e beleza, jogando a favor tem seus pontos positivos, só que no 1x0 num clássico, então o momento já é ruim, o clima dá uma boa pesada. Né? E eu acho que isso aconteceu com o Galo. O Galo, inclusive, começa a errar lances bobos. Bem mais do que vinha errando no primeiro tempo. E, pô, ele começa a sentir o jogo, o Cruzeiro começa a se sentir mais confortável e começa a ter transições. Numa dessas transições,
gera um escanteio que o Cruzeiro faz 2-0. Tô confundindo o Galo e o Cruzeiro hoje, tá difícil, mas perdão. O Cruzeiro faz 2-0. Aí, irmão, pô, aí ficou difícil, cara. Assim, ficou difícil, o Cruzeiro teve momentos, eu acho que eu vou ter que criticar o Leonardo Jardim, porque eu acho que ele poderia ter colocado pontas pra abusar um pouquinho mais dessa transição. Porque o Galo aí literalmente teve que soltar. Daí ele botou Biel, botou Renier, botou Hulk, botou Rony. Todo mundo, ele botou a artilharia de frente, colocou Igor Gomes pra jogar um pouco mais recuado. Ele montou um time pra tentar alguma coisa, tentar um gol pra voltar pelo menos vivo. Ou ter algum pouco mais de chance. E aí eu acho que faltou um pouco de leitura, e não querendo ensinar o Léo Jardim a fazer nada. De, pô, põe dois beiradas em vez de colocar o Mateuzinho, não lembro o que foi outro cara que é do lado do Christian, não sei se o Christian saiu. Põe dois beiradas de velocidade, quem sabe um Bolazier, algo nesse sentido. E espeta eles. E, pô, faz eles correrem um pouco. E tem essa transição pra tu conseguir incomodar. O Cruzeiro ele ficou muito tempo na mão do Atlético não criar nada. E beleza, o Atlético ele tem uma dificuldade de criação muito grande. Só que tem muita qualidade no time do Atlético também. Então tu ficar na mão do Atlético não criar nada, toda a tua defesa ir muito bem, eu acho um pouco arriscado. Eu acho que o Cruzeiro tinha que ter escape e o Cruzeiro ficou ali 15, 20 minutos sem ter muito escape. Eu acho que o único escape que teve foi no finalzinho do Gabriel Barbosa, com o Gabigol, né? Que ele consegue, o Everson foi todo estabanado, ele dribla o Everson, mas tava meio sem ângulo, chuta errado, dizendo o Vitor Hugo. E o Cruzeiro ficou muito a mercê disso, por mais que eu entenda que o Cruzeiro também gosta de esperar e transicionar, ele perdeu um pouco de transição quando ele perde os pontas. Ele já não tem um do outro lado que é o Christian já não é um ponta de característica, ele é um volante adaptado, e o Matheus Henrique era um volante adaptado do outro lado. Então ele perde um pouco essa dinâmica de ter um contra-ataque. E beleza, tu ficou no risco, no final deu certo, sim, a partida dupla de zaga do Cruzeiro é fantástica, tanto do Fabrício quanto do Vijalba. Então, não tem muito o que falar. A dupla dos volantes do Cruzeiro, fantástica também a atuação. Romero, Lucas Silva. Primeiro tempo um pouquinho mais apagado, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade de sair dos encaixes do primeiro tempo. Acho que no segundo, até pelo gol, pela pressão que o Galo sentiu ao tomar o gol, deu uma boa melhorada. Pra volta, tem jogo? Tem, é um clássico, né? Assim, daqui a pouco saiu 1-0 cedo, isso, o do Cruzeiro é expulso, pênalti. Sim, existe um mundo. Eu acho pouco provável. Pelo que o Cruzeiro joga hoje e pelo que o Galo joga hoje, eu acho muito difícil que o Galo reverta esse resultado. Até porque o 1-0 vai jogar no Mineirão, torcida só do Cruzeiro, acho muito difícil. Mas sim, se tem um jogo que isso pode acontecer, é num clássico. Então, assim, dá pra esperar, dá pra ter esperança, é muito difícil, a gente sabe. É pouco provável, inclusive. Mas, sim, dá pra ter esperança, por mais que eu acho que vai ser muito difícil, beleza? Deixa o like aí, descreve, tamo junto. É nóis.